Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes. Se você está chegando agora, neste canal eu dou dicas de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular e Enem. E nesta aula eu vou ensinar vocês como compreender e interpretar um texto numa prova de concurso público, vestibular ou Enem. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Assim você me ajuda, enquanto eu ajudo você. Você deve estar se perguntando: por que é que eu tenho que saber sobre compreender e interpretar um texto? Se você está estudando para prestar um concurso, vestibular ou Enem, é importante você saber que cerca de 60 até 80% da sua prova, no que se refere à língua portuguesa, está relacionado com compreensão e interpretação de texto. E para fazer isso, você precisa dominar algumas técnicas que eu vou ensinar para vocês. Mas primeiro, é importante vocês saberem que compreensão e interpretação de textos são coisas diferentes. É isso mesmo. Muita gente pensa que compreender e interpretar o texto são a mesma coisa, mas na verdade, não. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. O que é compreender um texto? Compreensão de texto é buscar no texto uma informação que já está lá. Ou seja, quando é uma questão de compreensão do texto, você pode comprovar no texto a informação, porque a informação está explícita no texto. Ah, professora, mas como é que eu vou saber se a questão é de compreensão ou interpretação de texto? Geralmente, quando a questão é de compreensão de texto, o organizador da prova, ele vai usar palavras desse tipo: segundo o autor. Se é segundo o autor, é de acordo com o que o autor escreveu, está no texto. Ou conforme o autor, ou também pode estar assim no enunciado: o autor do texto diz que. Quando o enunciado aparece desta forma, significa que é uma questão de compreensão de texto. E você deve buscar no texto a resposta da questão. A resposta está explícita lá no texto. Eu vou colocar aí na tela um exemplo para vocês de como pode aparecer uma questão de compreensão de texto na sua prova. Veja só: de acordo com o narrador. Perceba que o enunciado do exercício já está dizendo que o narrador trouxe a informação da questão. O narrador trouxe a informação da questão onde? No texto. Nós também chamamos de compreensão de texto quando nós substituímos uma palavra da qual não temos certeza do seu significado por uma palavra sinônima que nós conhecemos. Por exemplo, aparece no seu texto a palavra paulatinamente. Você substitui pela palavra devagar, que é um sinônimo. Essa técnica de substituir palavras sinônimas também é chamada de compreensão
de texto. Então, compreensão de texto é buscar no texto a informação que já está lá. Quando você se deparar com uma questão de compreensão do texto, você pode buscar no texto que a resposta da questão está lá. Vejamos agora o que é interpretação de texto. Interpretar um texto requer um pouco mais da capacidade do aluno. Porque interpretação de texto consiste em buscar no leitor o seu conhecimento prévio sobre aquele assunto. Quando falamos em interpretar um texto, estamos dizendo que a informação dessa questão de interpretação de texto, ela vai além do que o texto diz. Ou seja, o leitor, no caso o concurseiro, ele vai precisar deduzir, ele vai precisar refletir, buscando no texto, mas também interagindo com a sua própria capacidade de interpretar a informação. Ah, professora, mas como é que eu sei que é uma questão de interpretação de texto e não de compreensão de texto? Marque aí no seu caderno. Quando for uma questão de interpretação de texto, aí vai aparecer palavras como essas no enunciado. Infere-se. O que é infere-se? Deduz. Ou então vai aparecer assim, subentende-se que. Se a questão está dizendo que subentende-se, significa que a informação está implícita e que depende da interpretação. Ou pode aparecer também depreende-se. O que é depreender? Depreender é tornar claro. Pode aparecer também conclui-se que. Então, sempre que aparecer essas palavrinhas, infere-se, subentende-se, conclui-se, depreende-se, significa que essa questão é uma questão de interpretação de texto. E a interpretação de texto requer do concurseiro a habilidade de interagir com o texto, de buscar informações que não estão tão claras no texto. Mas aí eu dou uma dica para você. Cuidado para não fugir muito daquilo que o texto está dizendo. Controle a sua imaginação. Eu vou colocar aí na tela um exemplo de como pode aparecer para você uma questão de interpretação de texto. Veja só, o próprio enunciado diz: é possível inferir que. Observe, a palavra inferir significa deduzir. E o que é dedução? É interpretar o que está implícito. Agora eu vou explicar para vocês como você deve proceder à leitura do texto na sua prova. Primeiramente, é importante você saber que você precisa ler o texto pelo menos 2 vezes. Na primeira leitura, você vai ler sem anotar nada, com o objetivo de responder a essas perguntas. Qual é a temática do texto? Qual é o assunto do texto? Ou seja, nessa primeira leitura do texto da sua prova, você precisa terminar a leitura sabendo sobre qual assunto o texto trata. Só depois disso é que você vai para a segunda leitura. Na segunda leitura, aí sim, você vai pegar a sua caneta ou o seu lápis
e vai fazer marcações. Da forma como você prefere, sublinhar, circular, riscar, conforme você costuma fazer. O que, professora? Você vai procurar em cada parágrafo o assunto principal. É isso mesmo. Cada parágrafo do texto tem um assunto principal, que nós chamamos de frase temática. Você vai sublinhar em cada parágrafo a frase temática. Outra coisa que você precisa marcar: as conjunções. As conjunções atribuem muito significado ao texto e você precisa ficar atento a elas. Por isso, você também deve marcá-las. Por exemplo, se aparece a conjunção adversativa mas, significa o quê? Que entre ela tem duas orações com ideias contrárias. E geralmente a opinião do autor vem depois dessa conjunção. É um exemplo para vocês. Marque todas as conjunções e preste bastante atenção nelas. Se você quiser, eu já tenho aula sobre conjunções aqui no canal. Outra coisa que você deve marcar são as palavras negativas. Observe as palavras negativas do seu texto, porque geralmente elas também atribuem bastante significado àquilo que o autor do texto está dizendo. Outra coisa que você deve observar são os verbos, principalmente os verbos no modo imperativo. Então, na segunda leitura, você deve marcar a ideia central de cada parágrafo, as conjunções, os verbos no imperativo principalmente e as palavras negativas. Através dessas marcações, elas irão chamar a sua atenção e você vai conseguir interpretar ou compreender bem o seu texto. Ah, professora, e como é que eu resolvo uma questão de interpretação de texto? Veja bem, primeira questão é que muitas vezes a banca examinadora ela dá um texto na prova, na parte de português, mas ela coloca algumas questões de gramática que deverão ser localizadas no texto. Essas questões de gramática, você deve focar na gramática. Geralmente, elas vêm apontando para você em qual parágrafo as palavras referentes à questão estão. Foque nesse parágrafo e não se preocupe em interpretar, já que essa questão, em que pese esteja relacionada ao texto, é uma questão gramatical. Só depois disso é que você vai responder às questões de interpretação de texto. Para responder às questões de interpretação de texto, você precisará ler os textos da forma como eu já expliquei, nos dois níveis, ou seja, 2 vezes. Para responder a essas questões que são de compreensão ou de interpretação de texto, a primeira dica é você prestar bastante atenção ao enunciado e identificar se o enunciado diz que é uma questão de interpretação de texto ou de compreensão de texto. Se aparecer as palavrinhas segundo o texto, segundo o autor do texto diz, aí você já sabe que é uma questão de compreensão de texto. Se
no enunciado aparecer palavras como infere-se, depreende-se, subentende-se, conclui-se, você já sabe que é uma questão de interpretação de texto. Aí você vai olhar para o seu texto e verificar as palavras que você marcou e buscar nos exercícios a alternativa que melhor atenda ao que o enunciado do exercício está pedindo. Se você colocar essas técnicas em prática, eu tenho certeza que você conseguirá compreender ou interpretar o seu texto e responder às questões da sua prova. É isso aí, essa foi então a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu faço questão de responder para você. Deixe nos comentários também sugestões e me diga se você está gostando das minhas aulas. E lembre-se, como disse Carlos Martin Wizard, você deve pensar grande e começar pequeno. Às vezes, você começa a estudar e você acha que é muito difícil. Foque no seu objetivo, que é grande, e estude um pouco de cada vez. Comece pequeno, porque tudo na vida começa pequeno e com persistência termina grande. É isso aí, um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.